no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mais um recado aos eleitores que não apareceram para votar no primeiro turno e têm dúvidas se podem retornar aos locais de votação para votar no segundo turno. O recado é do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, reafirmando que os eleitores que não votaram no primeiro turno podem sim votar no segundo turno. Sátiro Salles. As dúvidas dos eleitores se quem no primeiro turno não apareceu nos locais de votação pode votar no segundo estão como uma das prioridades do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. De acordo com o TSE, os eleitores e eleitoras que estavam em situação regular, mas não votaram no primeiro turno, podem comparecer às urnas no segundo turno normalmente. Quem não compareceu às urnas no primeiro pode justificar a ausência até 60 dias após o dia 2 de outubro, ou seja, até o dia 2 de dezembro. A regularização do título é importante para que os eleitores fiquem em dia com a justiça e não sofram sanções, como, por exemplo, o impedimento para a participação de concursos públicos ou emissão de documentos, como o passaporte. A regularização do título de eleitor cancelado ou suspenso somente poderá ser feita a partir do dia 8 de novembro, quando o cadastro eleitoral for restabelecido, de acordo com a resolução do TSE de número 23.659 de 2021. Para que a situação eleitoral esteja regular, a eleitora ou eleitor não deve se enquadrar em nenhuma causa de cancelamento, faltar à revisão de eleitorado, por exemplo, ou de suspensão dos direitos políticos, como a condenação criminal definitiva, cancelamento da natureza por sentença transitada em julgado, improbidade administrativa e conscrição. Para consultar a situação do título, os eleitores devem acessar o portal do TSE e clicar em Eleitor, Título de Eleitor e Situação Eleitoral. Quem está com cadastro eleitoral regular, mesmo que não tenha coletado os dados biométricos, poderá votar normalmente. Com informações sobre as eleições 2022, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. Esse recado do TSE é importante para você, ouvinte internauta, você, eleitor e eleitora, que está em qualquer parte do Brasil e especialmente aqui no Ceará, que continua com a dúvida se não pode votar no segundo turno porque não apareceu no primeiro turno para exercer esse direito tão sagrado aí, que é o direito do voto, que é o direito de cidadania. Então, o Tribunal Superior Eleitoral reafirma a cada momento que os eleitores, as eleitoras que não apareceram para votar no primeiro turno, desde que estejam com a situação regularizada, podem sim votar no segundo turno. E tem mais estímulo para você, eleitor e eleitora, se deslocar até os locais de votação no segundo turno. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que prefeituras e empresas concessionárias do transporte coletivo coloquem ônibus, coloquem veículos gratuitamente para os eleitores circularem no segundo turno da eleição a ser realizado no dia 30 de outubro. Quem chega agora com essas informações é o repórter Carlos Alberto. Os eleitores terão mais facilidades para se locomover aos locais de votação no segundo turno da eleição. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou nesta terça-feira que prefeituras e empresas concessionárias ofereçam voluntariamente o serviço de transporte público de forma gratuita no dia 30 de outubro. Com a decisão, os gestores municipais e responsáveis pelas concessionárias de serviços públicos ficam isentos de punição por eventuais atos de improbidade administrativa. A medida, adotada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que será analisada hoje pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, é importante porque pode neutralizar o temor de alta abstenção no segundo turno das eleições, principalmente nos estados onde não há mais disputa ao governo estadual. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, a gratuidade do transporte coletivo no dia da eleição se trata da garantia constitucional do direito do voto e, por isso, não pode haver qualquer discriminação de posição política.
O ministro atendeu a um pedido de esclarecimento feito pelo partido Rede Sustentabilidade. Abre aspas, fica reconhecido que os municípios podem, sem incorrer em qualquer forma de ilícito administrativo, civil, penal ou eleitoral, promover política pública de transporte gratuito no dia das eleições, em caráter geral e sem qualquer discriminação, como forma de garantir as condições materiais necessárias para o pleno exercício do sufrágio ativo por parte de todos os cidadãos. Fecha aspas, disse o ministro ao destacar ainda que, nesse caso, as empresas concessionárias ou permissionárias do transporte público municipal deverão atuar colaborativamente para garantir a efetividade da medida. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. São 7h24, jornalista Beto Almeida, estamos entrando aí nos preparativos finais da reta final da campanha, faltam apenas 11 dias para o segundo turno da eleição e onde não temos disputa aos governos estaduais, há essa dificuldade maior ainda para a mobilização dos eleitores, mas com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, talvez nós tenhamos aí uma iniciativa para neutralizar um pouco da tendência de alta abstenção no segundo turno das eleições. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Então, Luciano, bom dia para os nossos ouvintes. A decisão do ministro, ela, eu diria que é muito correta. Pelo seguinte, Luciano, a garantia do voto é um direito constitucional, como bem defendeu o ministro. E a gente pode dizer o seguinte, que até então nós nós temos um vácuo, eu diria constitucional, porque não há hoje nenhuma matéria nas casas legislativas, no Congresso Nacional, que regulamente esse direito de ir e vir do cidadão no dia da votação. E nós estamos falando num país de desigualdade social e econômica extrema. Esse é o ponto que eu acho mais importante, porque o que parece ser simples para uns, que é fazer o seu deslocamento da sua casa até um local de votação, porque nem sempre todo mundo vota naquela sessão dentro do seu bairro, próximo à sua casa, e voltar, não é tão simples para quem não dispõe daquele dinheiro. O que está pegando, o que pega bem nessa decisão é que ele tira a possibilidade, Luciano, dos prefeitos, dos gestores públicos serem julgados por algum tipo de crime eleitoral ou por improbidade administrativa. Então, por exemplo, no dia 30 de outubro, as prefeituras vão poder pegar os ônibus que fazem o seu transporte escolar, aqueles amarelinhos, os ônibus institucionais, e ele pode colocar esses ônibus dentro dos municípios, ali da sua área de município, aliás, do seu território, e fazer o transporte de eleitores gratuitamente. Claro, isso desde que não haja qualquer tipo de condicionamento, de imposição para esse transporte de eleitor. Do tipo, eu vou levar o ônibus para uma comunidade X, desde que aquela comunidade seja favoravelmente ao candidato A, ou então ao candidato B. Tem que ser um transporte livre, isento e deixar o eleitor à vontade para tomar a sua decisão, o seu direito constitucional ao voto. Então a medida é saudável, é benéfica, e eu acho até que o ministro Barroso deu um puxão de orelha nos parlamentares, que já deveriam sim regulamentar essa questão do transporte gratuito, Luciano, daqui, agora, já que não dá mais para esse ano, mas a partir da próxima legislatura, cuidar disso. Sempre se aprova uma legislação, Beto Almeida, fica um buraco, uma pendência para outros momentos, como por exemplo, você acaba de falar e faz referência a essa observação do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em relação ao vácuo que tem nessa legislação eleitoral, que a cada eleição é preciso que saia uma decisão da Justiça Eleitoral, e nesse caso do Supremo Tribunal Federal, para garantir a gratuidade do transporte no dia da eleição. Ou seja, por que não vira de forma definitiva lei esse benefício, que é um benefício para a democracia, não é um benefício em si de forma isolada para privilegiar
privilegiar um ou outro candidato. E destaque-se que essa medida adotada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ela se torna universal porque não privilegia A ou B. Ela privilegia, antes de tudo, o cidadão, a cidadã que quer votar, mas encontra dificuldades, principalmente em cidades do interior do país, como acontece aqui no interior do Ceará, onde há uma dificuldade para o deslocamento e pela distância entre o local onde essas pessoas moram e as sessões de votação. Então, Beto, é importante que a partir da próxima legislatura, ou já nesse momento, os deputados federais e senadores comecem também a debater essa correção na legislação e institua a gratuidade do transporte coletivo, do transporte passageiro no dia de uma eleição. E aí, Luciano, tem um detalhe importante que é exatamente na tentativa de se reduzir ao máximo a abstenção no segundo turno. Porque imagina, se no primeiro turno aí nós já tivemos uma abstenção considerável, que no país todo ficou na casa dos 17%, né? Aí você imagina então no segundo turno, Luciano, como é o nosso caso aqui no estado do Ceará, que você já não tem mais deputados estaduais, deputados federais, porque tudo acabou no primeiro turno, nós não temos mais eleição para o segundo turno para governador, é apenas presidente da República. Então, se não houver uma forma de incentivar, de levar esse eleitor a ele entender a importância da ida dele ao dia da votação, e aí entra a questão do transporte gratuito, então você imagina que essa abstenção poderia, no caso, ser até maior. Então é uma medida eficaz, eu imagino, necessária e que estimula a tomada de decisão por parte do eleitor.